na retrospectiva 2004 é ótimo, né? Isso que é retrospectiva mesmo, né? Retrospectiva 2024, a gente vai lembrar do processo que reelegeu o prefeito de Campinas, Dário Saad. Outubro de 2024 foi marcado pelas eleições municipais. As cidades da região conheceram quem vai governá-las pelos próximos 4 anos. Em metade dos 20 municípios da região metropolitana de Campinas, os chefes do executivo permanecem no cargo após receberem a maioria dos votos válidos. Uma curiosidade é que todos os eleitos na RMC são homens. A prefeita de Valinhos, capitã Lucimara, do PSD, foi derrotada nas urnas por Franklin, do PL, impedindo a reeleição dela. Em Campinas, desde 2004, o prefeito que se candidata à reeleição consegue estender o mandato com o voto popular. Assim como Dr. Hélio e Jonas Donizete, Dário Saad, do Republicanos, foi o vencedor nas urnas no dia 6 de outubro. Com 355.800 votos, o atual chefe do Executivo campineiro obteve 66,77% dos votos válidos, encerrando a eleição no primeiro turno e derrotando, pela ordem de votação, Pedro Tourinho, do PT, Rafa Zimbaldi, do Cidadania, Wilson Matos, do Novo e Angelina Dias, do PCO. Em entrevista coletiva, logo após a confirmação da reeleição, Dário se disse surpreso com a vantagem obtida sobre os adversários. Claro, nós queríamos ganhar no primeiro turno. Se fosse 50,01, para a gente nós estávamos comemorando do mesmo jeito. Mas a votação da população de Campinas, a confiança demonstrada em 66, mais de 66%, para nós surpreendeu, sem dúvida, e aumentou, sem dúvida, o nosso compromisso, a nossa convicção de que temos que trabalhar cada vez mais para a cidade. No dia 17 de dezembro, o pedido de cassação da chapa Dário Vandão, protocolado pelo PT, foi derrubado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Durante a campanha, o prefeito gravou vídeos para as redes sociais dentro de prédios públicos, o que é proibido pela legislação eleitoral, mas a cassação foi transformada em multa para os políticos. Na Câmara de Campinas, Mariana Conte, do PSOL, foi pela segunda eleição consecutiva a vereadora mais votada. Ela obteve 14.356 votos. Dos 33 legisladores entre 2021 e 2024, 2 não tentaram a reeleição e 23 dos 31 candidatos foram reconduzidos ao cargo para mais 4 anos de legislatura. Outros 2 candidatos voltaram após não terem sido eleitos em votações anteriores e 8 ocuparão o cargo pela primeira vez. Apenas uma cidade da região metropolitana teve segundo turno. Em Sumaré, Henrique do Paraíso, do Republicanos, derrotou William Souza, do PT, com 58% dos votos válidos. Foram reeleitos na região metropolitana de Campinas os prefeitos de Americana, Chico Sardelli, do PL, Arthur Nogueira, Lucas Cia, do PL, Cosmópolis, Júnior Felizbino, do PSD, Nova Odessa, Leitinho, do PSD, Pedreira, Fábio Polidoro, do Republicanos, Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, do PL e Vinhedo, Dr. Dario Pacheco, do PSD, além do prefeito de Olambra, Fernando Capato, que foi candidato único, e de Hortolândia, Zezé Gomes, do Republicanos. No último caso, o Ministério Público Eleitoral recomendou a cassação da chapa porque o vice-prefeito eleito, Cafu César, do PSB, teria coagido uma candidata a vereadora a desistir da eleição. Zezé não é investigado, mas o pedido abrange toda a chapa. Mas a recomendação foi feita em dezembro e, por enquanto, Zezé e Cafu são considerados aptos pela Justiça Eleitoral a assumirem os cargos. O vice-prefeito eleito nega ter cometido qualquer irregularidade. Assumem o cargo no dia 1º de janeiro os prefeitos eleitos em Engenheiro Coelho, Pedro Franco, do MDB, Indaiatuba, Dr. Custódio, do MDB, Itatiba, Dr. Tomás, do PSD, Jaguariúna, Davi, do Progressistas, Montemor, Murilo Rinaldo, também do Progressistas, Morungaba, Fernandão, do União Brasil, Paulínia, Danilo Barros, do PL, Santo Antônio de Posse, Ricardo Cortez, do MDB, além de Valinhos, o já citado Franklin, do PL. Entre as cidades mais populosas da área de cobertura da CBN Campinas, Sorocaba elegeu no primeiro turno Rodrigo Manga, do Republicanos, com mais de 73% dos votos válidos. Em Piracicaba, Elinho Zanata, do PSD, vai assumir a terceira cidade como prefeito, após governar Charqueada e São Pedro.
Ele derrotou Barjas Negre, do PSDB, que governou Piracicaba por 3 vezes. Após empate na última pesquisa Quest divulgada pela EPTV, Elinho obteve nas urnas 53% dos votos válidos, 14 mil a mais que o adversário. A curiosidade é que o atual prefeito, Luciano Almeida, do Progressistas, foi derrotado, ficando na 6ª colocação entre os 8 candidatos, com apenas 5.017 votos. Elinho Zanata colocou o abastecimento de água e a saúde como prioridades no governo que começa em 2025. Primeiro, são 2 grandes prioridades, não dá para separar. Não podemos ficar com o problema do abastecimento de água nessa inconstância, nesse sofrimento na maioria, e não são bairros pontuais, é um projeto estruturante para a cidade, então a gente vai ter que trabalhar desde o primeiro momento para a gente estabilizar esse sistema, mas a gente quer fazer isso no máximo dentro de 1 ano. E não diferente e junto, nós temos que começar a resolver a fila da saúde. Assim como em Piracicaba, Limeira teve uma virada do primeiro para o segundo turno. Segundo colocado na votação inicial, Murilo Félix, do Podemos, obteve 51,88% dos votos válidos no segundo turno. A diferença foi de cerca de 5.500 votos em relação ao candidato derrotado, Betinho Neves, do MDB. Jundiaí também teve a votação decidida no segundo turno. Gustavo Martinelli, do União Brasil, venceu Parimoski, do PL, com 58% dos votos válidos. O registro de candidatura de Martinelli foi deferido apenas no dia 6 de dezembro. A única cidade da região que ainda não tem prefeito eleito é Tuiuti. Os 5.514 eleitores aptos para comparecer às urnas na cidade terão que participar de novas eleições. O motivo é que o candidato mais votado teve a chapa indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Amarildo Lima, do PSB, recebeu 46,83% dos votos, o que equivale a 2.018 eleitores. Mas a candidatura dele foi impugnada, com decisão anunciada no dia 19 de dezembro. Ainda não foi definida a data para as novas eleições. O presidente da Câmara, que for eleito no dia 1º de janeiro, vai assumir interinamente a Prefeitura de Tuiuti. De Campinas, Marco Guarizo. Amanhã a gente vai relembrar casos do crime do